Bem, pessoal, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Aqui no Rascunhos Econômicos nós tratamos a economia como ciência. Eu sou economista e aqui nós utilizamos a divulgação científica para mostrar um pouco do discurso corrente. Às vezes eu ensino. Eu já ensinei muito a matéria do React de hoje, que é monetária, porque há uma confusão de ambos os espectros políticos. Os trabalhistas e os comunistas hoje vêm adotando a MMT, que eu vou mostrar hoje nesse debate aí, que eu vou reagir a um pequeno trecho do Tamir e do Crepe, eu não sei falar o nome deles, vocês me. Frederico Crepe, contra o Arthur e um outro camarada aí do MBL, que como tem três nomes e aparece só um, eu não sei quem é. Então é o Arthur e um outro camarada, desculpa aí, camarada. Mas, de qualquer maneira, nós vamos reagir a esse vídeo de uma forma curta, mas eu já vou falar aí para vocês que o que eles estão. O argumento do Tamir e do Crepe é o com um P ou dois P's, né? Eu vou escrever, porque senão é um P. E do Frederico Crepe é o seguinte: é MMT, tá? Modern Monetary Theory. Tem um problema seríssimo nisso aqui. O que eles falam? Nesse trecho que vocês vão colocar, para depois o seu Tamir não vier com caramba de um espantalho e falar que eu estou colocando palavras na boca dele. Eu já estou esperando alguns argumentos do seu Tamir, que é o seguinte: o seu Tamir vai falar o seguinte: não, mas eu não disse que o governo cria dinheiro, eu disse que o governo cria as cédulas. Não, mas eu não disse que o dinheiro é criado pelo governo, pelo Estado. Eu digo que o Estado é fundamental para isso. Então, eu já estou esperando todas essas argumentações, então eu vou combater as três linhas que fez pensar. Porque o problema é o seguinte: uh, o intuito desse canal não é política, não é debate político, não é pautar o debate político. Até porque eu não tenho nem tamanho para isso. O intuito desse canal é ensinar ciência econômica, é divulgação científica de economia. E quando há uns debates desses, eu já me arrependi a última vez que eu fiz até do debate do Arthur um trecho de um debate do Arthur com 30 pessoas, e aí uma delas era o Tamir, que eles falavam da carteira de trabalho, né? Se registrado ganha mais, ganha menos, e eu me arrependi porque o Tamir é político, né? Político é fogo. Mas não que o Arthur não seja, mas nesse ponto a parte do discurso político do Tamir se sobressaiu. Bem, mas aqui eu vou falar sim de monetária, porque é um perigo. É um perigo muito grande que pode ter consequências muito grandes para o debate público brasileiro, que é a ideia de que o dinheiro é criado pelo Estado. Léo, é criado pelo Estado? Não é. Não é. O dinheiro não é criado pelo Estado. O meio circulante pode até ser, mas o dinheiro não é. Então, eu já tenho uma lista muito grande disso aí no canal. Aqui, o vídeo anterior de domingo, eu falei sobre isso na visão de Mises, só que eu falo também na visão monetarista, eu falo na visão neoclássica e keynesiana também, a síntese keynesiana, em outros vídeos aqui no canal, que é que para nenhuma escola econômica, a não ser a MMT, e o que os bitcoiners pensam de escola austríaca, o dinheiro é criado pelo Estado. Tá, gente? Em nenhuma escola. É só a MMT. E o que me surpreende nos trabalhistas, o que me surpreende no Tamir, o que me surpreende no Krepp é o seguinte: eles falam como se fosse uma verdade evangélica. Eles falam como se fosse e acabou. Eu vou pôr o trecho aí, nós vamos assistir, depois eu mostro o erro conceitual e eu vou mostrar a teoria econômica muito simples para vocês entenderem, para que nesse erro vocês não caiam. E depois eu vou dar uma conclusão do que por que é importante ficar vigiando. Antes de tudo, eu gostaria de... Bem, pessoal, antes de começar aí o React, aqui o jabá do canal, onde eu posso ensinar melhor economia para vocês, porque é um curso na Hotmart, tá? O link tá aí na descrição. É o curso Economia para Finanças, ou Teoria Econômica para Finanças, em que eu ensino o básico de economia, teoria do valor, macroeconomia, economia política, né, o que é importante para finanças, e depois cada ativo sobre tudo que eu ensinei de microeconomia, valor, um pouquinho de teoria dos jogos, formas para que servem as empresas, teoria da firma, teoria do consumidor, para que vocês entendam como é que as empresas geram valor, que é uma coisa que vai estar muito no vídeo de hoje, tá bom? Nós estamos na promoção da Black Friday, né? Até dia... a promoção de 20% já acabou, agora é promoção de 12% para apenas 50 pessoas, tá bom? Depois disso o cupom vai ser desativado. Cupom BF12 até dia 28 do 11 às 11h59 da madrugada, certo? Então é aí na meia-noite entre o dia 28 e o dia 29, tá bom? Entre lá apenas para 50 pessoas. Agora vamos continuar com o React. Bem, pessoal, agora nós vamos começar o React, né? Como vocês podem ver aí, é o vídeo do Inteligência Limitada. Foi lançado aí há poucas horas, 9 horas, né? Aqui é manhã, aqui é meio-dia na Armênia, deve ser 6 horas, 5 horas da manhã aí no Brasil. Mas vocês podem ver, o debate foi do Tamir, Charles Barkley, Frederico Crepe,
contra o Arthur Duval, o Ricardo Almeida e o Matheus Batista. Bem, muito bem. Eu já peguei um trecho aqui que eu só quero falar sobre isso, tá? Eu só quero falar sobre isso. Vamos assistir o trecho, depois eu já começo, já faço a aula, tá bom? Vou por assim, 1,75, né? Vambora. O caso da Indonésia, com a própria Coreia do Sul, você tem já falei que eu não ia interromper, mas deixa eu interromper. Porque o problema é o seguinte: eles estavam falando sobre investimento, sobre o Estado ser o promotor do investimento, que estavam falando antes da síntese keynesiana, eles estavam falando síntese keynesiana, mas tudo bem, a síntese neoclássica. E aí eles estavam falando que o padrão econômico no Brasil desde a década de 80 é isso, tal. Aí o Arthur e o pessoal, os trabalhistas aí, estavam divergindo sobre se o Estado tem que ser o motor do desenvolvimento ou não, tá? E aí começa isso aqui. Investimento econômico aumentando a própria capacidade da economia. Então, eles têm isso bem direcionado. Mas eles têm poupança, mas a China, por exemplo, pratica déficit há 30 anos. Mas essa ideia, mas essa poupança não veio de onde? Primeiro que a poupança tem que social. Não, só me fala, conceitualmente, com resposta à pergunta, de onde vem a poupança? Porque a poupança é Vou até voltar, vou até pôr aqui na velocidade normal, tá? Vamos lá. Só me fala, conceitualmente, com resposta essa pergunta, da onde que veio a poupança? Porque a poupança é independente. Prestem muita atenção na cara do Arthur. A causalidade é inversa. Não, calma aí. Só pro Arthur, só pra gente levar. A poupança, ela é o excedente, correto? Sim. É o que excede, você guarda esse dinheiro, correto? Isso é poupança. Da onde que vem esse dinheiro? Como assim? Não entendi. De uma economia doméstica, de onde que vem esse dinheiro, essa poupança? Depende. Também do público. O que o Tamir está perguntando o que é poupança, gente? Poupança, macroeconomicamente, é o que sobra da renda depois do gasto, depois do consumo, tá? Ou seja, renda menos consumo é igual a poupança. Essa poupança não confundir com caderneta de poupança. Isso aqui é uma grandeza macroeconômica. Poupança tende a virar investimento, tá? Em qualquer escola. Keynesiana, austríaca, poupança tende a virar investimento, tá? O problema é a origem da poupança. Tá, vamos lá. Você tem a China com poupança pública e também do privado. Não, mas de onde que vem do privado? Você não entende a pergunta. De onde que vem o dinheiro real? De onde que vem? Eu não entendi a pergunta. A sua poupança, Arthur, você é privado. Sim. Você tem a poupança, correto? Esse dinheiro vem de onde, esse real? Você tá falando da minha produção, é isso? Da onde que vem? Não, da sua poupança. Da sua poupança, seu excedente. De onde que vem esse dinheiro? Meu dinheiro? Da onde que vem esse real? Veja a cara do Arthur. Como que chegou até você? Não foi via Estado? Olha a confusão. A cara. O Arthur tá. Ele unbelievable. Ele não tá acreditando no que tá acontecendo. Eu acho que o Arthur nunca tinha tido contato com esse tipo de loucura chamada MMT. Vambora. O Estado gerou esse dinheiro antes de você poupar? Eu não sei, eu não entendi essa pergunta. Não necessariamente não. Você tá em poupança em real, correto? Não tô entendendo essa pergunta. Não entendeu a pergunta? Você tem uma poupança... Você entendeu a pergunta? Eu não prestei atenção. Você tem uma poupança em real. Você tem uma poupança em real. Vamos supor, eu tenho 100 reais no banco. Vamos supor que eu 100 mil reais no banco. Você é um privado. Tem lá. Esse real saiu da onde? Quem colocou esse real em circulação? A economia? O governo. Muito bem, o Arthur respondeu certo. A economia. O que os trabalhistas falam, o governo. Pro Tamir não falar que eu tô falando coisa que ele não falou, vambora. A poupança ela vem depois do governo. Por isso que a China tem uma poupança alta. Eu não dá pra... Tem outras... O que eles estão tentando... Eu entendi a pergunta. É que eu não entendi onde tá a contradição, onde tá a divergência aqui. É que você tá falando que a poupança vai se envolver, só que na verdade... Você tá colocando que a poupança ela precede o investimento. Tá colocando que a poupança é o seguinte, assim, se você tem dinheiro, você consegue investir. O Brasil, inclusive, um dos problemas do juro... Bem, muito bem. O próprio Tamir falou que poupança não, que o Arthur tá falando que poupança precede investimento, e o Tamir tá falando que não, que a poupança vem do Estado. Muito bem. Agora eu não preciso mais desse vídeo, vamos embora aqui vocês, uma folha de papel e a boa lógica elementar. Vocês viram a cara de descrédito do Arthur? Ele não estava acreditando no que ele estava ouvindo. Porque, pessoal, o negócio é o seguinte, o que é MMT? MT é Modern Monetary Theory, teoria monetária moderna. É uma teoria que se desenvolveu no norte do Atlântico, na London School of Economics, nas universidades da costa leste americana de economia, e que aquele candidato democrata competiu contra Hillary também nas prévias, esqueci o nome dele, ele tinha uma assessora que trouxe isso, tal. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que o Estado é o dono do dinheiro, porque é o Estado que tem o monopólio sobre a produção do dinheiro. E assim sendo, o Estado só tem que regular a liquidez do dinheiro na economia, e essa liquidez se dá via fiscal. Como? Se o Estado aumentar os impostos, ele retira dinheiro da economia. Se o Estado aumenta os impostos e aumenta o gasto público, ele está redirecionando onde esse dinheiro tem que entrar na economia. Ele retira de alguns entes e coloca em outros, em entes que isso ia virar consumo ou ia virar poupança de uma determinada maneira, mas não do jeito que o Estado gostaria. O Estado retira e utiliza como gasto público para construir uma usina. Ou seja, se o rico empresário
ia guardar o dinheiro para comprar uma Ferrari, ou ia deixar guardado, ou ia dar, ia dar algum presente para um amante, para um amante, ou qualquer que ele seja, dízimo para a igreja, não sei. O Estado se agora com o seguinte: esse dinheiro veio, tá escrito aí República Federativa do Brasil, não está? Então esse dinheiro pertence a mim, você paga via impostos, e eu utilizo aí para construir uma fábrica, para construir um viaduto, para construir alguma coisa que seja melhor para a coletividade, porque o dinheiro pertence ao Estado. Isso é uma simplificação muito grande da MMT, tá? Mas é basicamente isso. Que o fiscal não importa, porque o Estado tem o monopólio da emissão e, pelo curso forçado, ou seja, o dinheiro tem que ser aceito por todos os entes daquela economia, o Estado não tem que se preocupar com a saúde fiscal. Ele tem que se preocupar com a qualidade do gasto. Por qualidade é gastar num ponto em que ele aumente a produtividade da economia. E que assim o Estado possa ter capacidade de emitir mais e continuar puxando a demanda agregada, não só a demanda, mas também como direcionando a oferta. A MMT está errada? Olha, uma MMT é que nem comunismo. Se a premissa tivesse certa, a lógica subsequente estaria correta. Né? Por exemplo, agora falando comunismo, né? Se ao trabalhador tudo produz, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Sim, mas não ela produz tudo, né? Se o Estado é realmente quem dá valor ao dinheiro via curso legal e esse tipo de coisa, o Estado é dono do dinheiro, então não tem problema. Sim, se fosse, sim, mas não é, né? Então, o problema da MMT é isso. O problema da MMT é que a Gênesis está errada. E ela está tão errada que quando você aplica na lógica da poupança, fica tão estranho que o Arthur ele tem muita capacidade de argumentação. Ele ficou horrorizado. Ele falou, o que é isso? Isso é muito estranho. Sim, porque de fato é. Não é aquele estranhamento que você fala, não, veja, isso é estranho, mas está certo. É estranho porque você nunca estudou. Não, não, é porque de fato está errado. A poupança precede o investimento. Não é o Estado que precede colocando dinheiro em liquidez. Não. Eu vou deixar bem claro isso aqui. Eu não vou usar apenas a escola austríaca. Eu vou mostrar através de Keynes, através da síntese neoclássica, e vou mostrar depois. Eu vou mostrar tudo ao mesmo tempo, mas também com a escola austríaca. Vamos começar pelo final. Vamos começar por Keynes. Vamos colocar o problema de se falar que o Estado pode, que o Estado provê a poupança por uma própria ideia keynesiana de que isso é um problema. Veja, eu não estou atacando ainda o erro fundamental, que é de onde vem a criação de dinheiro. Eu vou usar Keynes, depois vou usar os monetaristas, depois eu vou para a escola austríaca, que aí eu vou para Menger, que o seu Tamir, o seu Krepp, não podem falar de maneira alguma que Menger é irrelevante, porque Menger é a base da economia moderna, é a base da economia como nós temos hoje, que é a teoria do valor marginal. Então, vamos começar por Keynes. Tá? Pessoal, em Keynes existe um negócio, e tem um problema que está também no debate, e que eu só quero colocar esse ponto aí, mas que está em todo o debate. Eles falam muito de Keynes, só que Keynes não é trabalhismo. Keynes, o Getúlio Vargas não era keynesiano, ainda mais que ele começou antes de Keynes a fazer as medidas dele, mas o que explica muito mais a política trabalhista é List, Friedrich List, não é Keynes. Keynes não era protecionista. Keynes não era intervencionista no sentido que esse pessoal é. Keynes não achava que o Estado teria que governar o espírito animal do mercado. Keynes achava que o Estado deveria estimular o espírito animal do mercado, o animal spirit, quando ele estava low, para torná-lo high. Ou seja, quando você tinha low animal spirit, você tinha que levar através de estimulação de déficits públicos, mas também de taxa de juros, para que poupança tornasse investimento. Gente, isso é a base da teoria keynesiana. É a base da teoria keynesiana. O estímulo estatal anticíclico. E esse ponto de anticíclico tem que ser muito pensado. Por que anticíclico? Porque Keynes entendia que havia ciclo do mercado em que os espíritos do mercado, o animal spirit, dos empresários, ou seja, da iniciativa privada, de fazer a economia tocar, e quando você tinha algum problema, algum ajuste, porque em economia é muito importante isso aí, a economia passa por ciclos e sempre há ajustes. Que ajuste? A economia cresce, aquele modelo produtivo se exausta, tem exaustão. O que é modelo produtivo? Se ganhou muito dinheiro com a internet, as novas empresas de tecnologia, primeiro com os computadores, depois com as fábricas, agora você tem uma exaustão, não há nada de novo sendo criado, não tem ainda a capacidade de um determinado processador. Isso é um marasmo no final dos anos 2018, porque você tentou fazer carro autônomo de qualquer maneira, você tentou fazer realidade aumentada, não tinha nada de novo vindo, né? Aí
As companhias de tecnologia vieram com a inteligência artificial depois, né? Depois de 2021, 2022. Isso é o ciclo do mercado, de um mercado muito específico, mas de um mercado macro, quando você tem o desenvolvimento da economia. Por quê? Porque as pessoas têm, por exemplo, vão comprar casas. Essas casas que as pessoas estão comprando movimenta a construção civil, movimenta fábricas de insumos para a construção civil, movimenta o sistema bancário, ganhando dinheiro com juros e distribuindo para os funcionários. Os funcionários compram as suas próprias casas, compram seus carros, compram no mercadinho da esquina. Isso movimenta toda a economia. É o quê? Fluxo circular da renda. Você falar que quem cria o dinheiro é o Estado, ainda é um pouco, dá ainda para ir para uma ideia de teoria do valor, dá para você ainda conversar. Mas, nesse trecho que o Tamir e que o Krebs estão falando, que a poupança é precedida por gasto público, é precedida pelo Estado, eu tenho certeza que o Tamir, se esse vídeo chegar até ele vai falar, não, eu não falei que o valor em si, eu falei que é o meio circulante, eu falei que é o dinheiro. Então nós vamos debater sobre meio circulante, sobre dinheiro. Só que você falar que o valor, que a renda, que é a quantidade de riqueza, que pode ser sem forma, é só a renda circulando na economia, isso vem do Estado, vocês estão indo contra o fluxo circular da renda. E por que eu estou falando fluxo circular da renda antes de falar de Keynes? Porque eu preciso fazer isso para vocês entenderem o que Keynes estão falando. Você tem o mercado de bens reais da economia, que são famílias. Ensinei tudo isso no curso, tá? Famílias que ofertam mão de obra e alguns bens de capital, imóveis, né, para aluguéis, esse tipo de coisa. E as empresas pagam salários e rendas, que é o pagamento de aluguéis de qualquer coisa, arrendamento de fazendas, arrendamento de máquinas, equipamentos, né? E as famílias, então, têm renda, conseguem comprar o produto das empresas, as empresas vendem os produtos, as famílias compram com a renda que veio do salário, as empresas ficam com esse dinheiro, conseguem pagar renda e salários, e isso é o fluxo circular da renda. Quanto mais fechado, mais frágil, porque é só uma indústria produzindo, aquela economia. Então, quanto mais empresas diferentes você tiver, e se ela for aberta, se você permitir importação e exportação, você tem um refúgio de um pouco dessa renda vir de fora e um pouco dessa renda ir para fora. Isso dá um refúgio. Isso aqui, você não precisa de Estado, a princípio. As empresas desenvolvem a economia. Gente, qualquer modelo produtivo da história pode ser explicado assim. As fazendas do reino armênio de Urartu, as fazendas do reino, as fazendas familiares tribais da civilização pré-sumérica. Você tinha famílias ali, e dentro daquelas famílias você tinha um fluxo circular da renda. Tinha alguma coisa que é análogo a uma empresa, não tinha sistema jurídico, não tinha nada. Mas você tinha coisas análogas a uma empresa, a renda era produzida ali, a terra pertencia à empresa, a família, o patriarca, pagava os seus servos com um pouco de pão, um pouco de coisa, e voltava. Isso é basicamente o modo de produção. Você paga o trabalhador acumula alguma coisa para poder trabalhar, e ele até ainda pode comprar algo mais seu. Isso é o fluxo circular da renda básico. Brasil, de onde vem a renda brasileira? A renda brasileira é os serviços, as plantações também, as fábricas, pagam salários, esses salários as pessoas consomem produtos agrícolas, consomem produtos industrializados, consomem serviços. E isso paga salário, isso remunera o empreendimento, o patrão paga os funcionários têm dinheiro tal para comprar. Isso é o fluxo circular da renda. Onde entra Keynes? Quando você tem um ajuste em que as empresas não conseguem produzir mais, ou você tem uma superprodução, as empresas produziram mais do que deveriam, ou as famílias não conseguem absorver a demanda das empresas, você tem uma asfixia ali, onde entra Keynes? Keynes entendia que o Estado pode estimular a produção, ou seja, continuar o nível de produção, continuando o nível de produção através de déficit. E aqui é muito importante, seu Tamir e seu Krebs, saber a diferença de política monetária para política fiscal. Déficit, a priori, não é monetária. Até porque Keynes desenvolveu sua teoria no padrão ouro clássico. Durante o entre-guerras tinha uma flexibilidade, mas mesmo assim. E o keynesianismo se estabelece depois da Segunda Guerra Mundial no padrão ouro-dólar. Então, calma aí com o andar que o santo é de barro. Isso aqui nós estamos falando de déficit. Déficit o quê? Fiscal, título público. O Estado fala, me empresta o dinheiro, eu uso esse dinheiro, eu mantenho a demanda agregada, eu te devolvo depois. Como o Estado faz isso? Por quê? Como Keynes via isso? Uma coisa chamada IS,
LM. Na curva ISLM, que eu só vou passar por cima, você tem um equilíbrio entre bens e serviços reais da economia. Opa, tá vivo. E os bens monetários da economia, tá? O que intermedia isso aqui? Os juros. Por quê? Como eu falei aí do fluxo circular da renda, as famílias e as empresas, as famílias oferecem bens reais, mão de obra, oferece mão de obra, oferece algum bem de capital, alguma coisa que eles tenham, alguma terra para alugar, e as empresas pagam rendas e salários, e as famílias compram a produção das empresas, e as empresas oferecem os bens reais que elas produzem, os bens e serviços reais que elas produzem. Então, as famílias oferecem bens financeiros e as empresas oferecem bens financeiros. As empresas pagam salários, as famílias compram, ou seja, dão a receita da empresa. As famílias oferecem mão de obra e bens de capital, as empresas oferecem bens e serviços reais da economia. Ou seja, para a família consumir, para você ter demanda e oferta de moeda, para você ter atividade econômica, você tem que ter um fluxo circular da renda. Você tem que ter as famílias tendo dinheiro para conseguir comprar os produtos das empresas. E as empresas, para se formarem e conseguirem pagar salários, elas têm que ter dinheiro também para que elas paguem, para que elas construam capital, para que elas paguem as operações, para que elas façam as coisas. De onde vem esse dinheiro? Do excedente. Léo, mas o Estado pode fazer. Não, de forma primordial. De onde vem o dinheiro para uma pessoa começar a fazer uma empresa? O que é uma empresa? De onde vem a oferta de bens reais da economia? Uma vila de pescadores. O que são? São pessoas que se reúnem, produzem canoas, barcos com madeira que eles têm ali, uma forma bem primordial. Ou eles começam a pescar de arrastão ali no quebra-mar ali de rede. Qual é o capital que eles estão utilizando? Porque o que uma empresa precisa? Uma empresa é uma fábrica de fazer dinheiro. Como? Ela usa fatores de produção, que é capital humano, capital financeiro e capital físico, e isso aqui elas colocam no seu sistema produtivo para produzir receita. A receita menos o custo é igual ao lucro. Certo? O custo inclui custo de salários, ou até a renda do dono da empresa, né, que também vai para lucro e tal. Mas de onde vem tudo isso? De onde vem essa capacidade? De onde vem o capital? O capital demanda poupança. Porém, para você investir, você precisa inverter capital. Se você tem uma taxa de juros alta, você não vai inverter capital. Você vai preferir deixar em LM. O que o Estado faz? O Estado pode utilizar a capacidade de déficit, em que ele pega dinheiro privado que está em forma de poupança e utilizar, coletando esse dinheiro de forma plenamente fiscal, dá título, pega esse dinheiro e te devolve depois com juros, para utilizar na produção. Como? Demanda agregada. O Estado consumindo. Obras, viadutos, ferrovias, qualquer tipo de obra pública, né, que é o que quem gostava, que era esse tipo de obras, que isso vai aumentar o nível de emprego de mão de obra e de capital físico. Aumentando esse nível de emprego, você aumenta a renda agregada, porque é um multiplicador keynesiano, que não é só bancário, que é um multiplicador de gastos. De quem? Só do governo? A um primeiro momento, sim, mas se as empresas gastam, elas também aumentam a atividade econômica. Mas de onde vem essa poupança? Veja, gente, a poupança keynesiana não vem do Estado. A poupança keynesiana vem dos agentes privados. É o savings de Keynes. E toda a teoria a teoria keynesiana no livro dele, dos juros, da moeda e do emprego, ele, pode ser esse título, vou deixar o título aí na descrição, qual é? Que em momentos em que o animal spirit está baixo, você estimula via Estado o nível de emprego. Estimulando o nível de emprego, a economia vai pegar no tranco e depois você pode tirar o Estado. Mas de onde vem os savings? Os savings vêm da relação do fluxo circular da renda. Até porque no keynesianismo, de onde vem esse dinheiro para o Estado estimular a IS? Vem da onde? Vem dos entes privados. Se não agora, depois. É déficit. Ou externo ou interno. Externo é de outra economia. Dívida externa é utilizar estoque de outra economia. Por quê? Uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Isso aqui é keynesianismo e que os austríacos vão concordar. Isso aqui é PIB. Investimento mais gasto do governo, mais consumo das famílias, mais a diferença de exportação para importação. Né? O que é investimento? Investimento é formação bruta de capital.
Se as empresas produzem 1 milhão de carros e vendem 500 mil, esses outros 500 mil carros são o que para o PIB? Investimento. É o que? Estoque. O que é estoque? Você tem algo que você produziu e não consumiu. Se você produziu e não consumiu, isso é estoque. Você tem estoque de dinheiro, que nós chamamos de savings, e você tem estoque de produção, que pode ser chamado de estoque, pode ser chamado de capital mobilizado em estoques. O aumento dos estoques para Keynes também pode gerar movimentos contracionistas da economia. Mas veja, em nenhum momento aqui é o Estado que está produzindo o dinheiro ou está produzindo a produção. Produzindo a produção é cacofônico e pleonástico, né? Mas tudo bem. Não é o Estado que está produzindo, não é o Estado que está... O Estado está apenas fazendo medidas anticíclicas. A curva IS e a curva LM é o equilíbrio que se dá entre os bens reais produzidos e os bens financeiros. Quando você tem mais bens financeiros do que bens reais, porque a taxa de juros aumenta muito e as pessoas deixam de produzir para colocar o dinheiro no banco para render, o que o Estado pode fazer? O Estado pode pegar esse dinheiro e aplicar na economia para forçar os empresários a produzirem, porque o nível de emprego aumenta. Mas veja, esse estoque pertence à economia, não pertence ao Estado. Aí o seu Tamir vai falar, não, mas eu não falei em nenhum momento que o estoque ou a produção pertence ao Estado. Eu falei que o dinheiro vem do Banco Central, vem do Tesouro Nacional, que o dinheiro vem do governo. Sim e não, porque você tem uma diferença muito grande. Porque, por exemplo, pouco do dinheiro brasileiro circula em papel moeda. Né? A menor parte do dinheiro brasileiro circula em papel moeda. A maior parte do dinheiro brasileiro é papel, moeda escriturária. O que é moeda escriturária? É dígito de computador. É dinheiro que está no banco e que você nunca viu aquele dinheiro. Você mandou um TED de 40 mil para pagar o seu carro seminovo. Você nunca viu aquele dinheiro porque era sempre o seu patrão depositando o seu salário. Você tirava o salário para uma transferência eletrônica, deixava numa poupança ou até numa conta corrente. Você foi acumulando. A hora que você foi usar, você mandou o TED. Você viu aquele dinheiro? Aquele dinheiro veio do Banco Central? Não veio. Aquele dinheiro é moeda escriturária. Então nem isso o Estado produz o dinheiro. Nem isso. E outra, vejam que para os keynesianos, a teoria keynesiana se baseia no seguinte: o animal spirit do mercado, dos empresários, você tem que estimular a demanda agregada, porque os empresários respondem à demanda. E quando os empresários têm dinheiro, têm estoque, eles diminuem os investimentos reais na economia. Eles diminuem o nível de produção, porque eles já têm um estoque muito grande. E eles podem até desinvestir, que é tirar dinheiro da produção e colocar no sistema financeiro, para pagar juros. E aí eles não aumentam a produção e pode gerar uma série de problemas. Porque quando os juros paga mais, a oferta de bens reais diminui. Mas por quê? Porque a poupança vem do excedente da produção da relação entre famílias e empresas. Você não precisa do Estado aqui. Ah, não, Léo, você precisa porque quem emite o meio circulante? Um banco pode emitir meio circulante. Ele pode emitir moeda escriturária. Você tem sistema de duplicata, você tem sistema de... Gente, o dinheiro, você tem bens análogos ao dinheiro. O dinheiro estatal. Você tem M1, você tem M2, você tem M3, você tem M4. M4 é título público. Você tem M3, você tem títulos privados. Você tem factories. Então, mesmo se o Tamir falar, não, eu não falei do valor do dinheiro, eu não falei da produção, eu falei de onde vem aquela cédula, aquela moeda bonita. Bem, nem do Estado vem. Porque você não precisa usar moeda, você pode usar moeda escriturária, que vem do governo. Ah, mas os bancos pertencem ao Estado. Aí, bicho, aí já é manicômio. E veja que é tão verdade que o dinheiro para Keynes, que o valor, né, que a poupança não vinha do Estado para Keynes, mas que o Estado apenas absorvia a poupança privada via títulos públicos para fazer medidas anticíclicas. Isso é tão verdade que a própria obra de Keynes vai acabar na armadilha fiscal. Que não há limite para o endividamento do Estado. Tanto por expectativas, mas não leiam essas expectativas keynesianas como expectativas nacionais que vieram depois, tá? Mas que os entes podem pedir um juros maior ainda e isso dar um problema com o estoque de quê? Estoque de dívida do Estado. Porque o certo para Keynes é o Estado faz a economia andar, depois com a tributação ele repaga. Ou seja, isso seria, na verdade, um bem público, o estímulo da demanda agregada. Porque você estimulando a demanda, porque para Keynes, a demanda cria a sua oferta, não a oferta cria a sua demanda. Isso é verdade. A necessidade das pessoas de atender, de terem seus bens, suas necessidades atendidas, vão gerar empresários a um determinado nível de preço que vão querer produzir. Mas então, veja, se a demanda agregada que gera a oferta agregada, tanto que o PIB mede demanda, a demanda do Estado só pode ser atendida
se ele tiver uma forma de pagamento. Se o Estado puder ofertar algo. Ah, não, mas o Estado está ofertando papel pintado. Tá, e qual é o nível de preço, meu amigo? Que aqui nós estamos em keynesianismo, nós podemos falar em nível de preço. A que nível de preço? Quanto que vale aquela moeda? E o equilíbrio entre bens financeiros e bens monetários? O equilíbrio vai pra onde? Vai pra casa do chapéu. R$1 é muito dinheiro, é pouco dinheiro. 100 mil cruzados. Um conto de réis. Você sabe se isso é muito, se isso é pouco? 100 mil drams é muito dinheiro? 10 mil wons coreanos é muito dinheiro? 50 milhões de ienes é muito dinheiro? Você não sabe. Por quê? Porque a moeda é plástica. A moeda é apenas para encaixes. Eu sei, encaixe é um termo austríaco. Mas para o próprio Keynes é o seguinte. A moeda é apenas meio de pagamento. Você emitir um meio de pagamento, e moeda tem que ser reserva de valor, meio de pagamento, unidade de conta. Se você não tem harmonia entre bens financeiros e bens reais da economia, você não tem unidade de conta. Eu não sei quanto vale as coisas. Eu destruo o sistema de preços. Se eu destruo o sistema de preços com o Estado entrando em armadilha fiscal, porque ele vai para a senhoriagem, o que é senhoriagem? Fazer o que o seu Tamir falou. Ah, não tem poupança? Vamos imprimir. Vamos pôr poupança em circulação. Não é assim que funciona. Você destrói o nível de preços. Léo, como é que você prova isso? Gente, Fischer, Milton Friedman, o próprio Keynes, fala baixo, o próprio Keynes. Tá? Senhoriagem destrói o sistema de preços. O que é senhoriagem? O Estado tendo lucro. O que é lucro? Ele tendo capital para gastar. Ele tendo poupança apenas emitindo dinheiro. Isso aqui, no modelo keynesiano mesmo, Keynes se baseia que você precisa tirar poupança dos entes privados e melhor aplicá-las para superar o animal spirit. Nesse caso, low animal spirit. O espírito animal baixo do mercado. Para gerar demanda agregada. Com demanda agregada gerando oferta agregada. E quando a oferta estiver alta, a oferta vai pagar salários, as próprias pessoas vão assumir o lugar do Estado sai. Mas a poupança pertence... Gente, Keynes desenvolveu sua teoria no padrão ouro clássico. O keynesianismo acaba em 1971 junto com o padrão ouro dólar. De maneira alguma, o keynesianismo concordaria com Kepler e com Tamir. Não concordaria. Agora nós vamos para o monetarismo e depois eu termino com Menger. Agora nós vamos para o monetarismo. O que é o monetarismo? O monetarismo é o mainstream. É mais ou menos o mainstream monetário de hoje, né, que se aplica. Ele foi muito substituído no final da década de 90, principalmente por Volcker, né, que se coloca... Porque o monetarismo ele acredita na nossa querida famigerada, né, que a inflação é apenas um fenômeno monetário, tal. E para eles a velocidade de circulação da moeda era constante, tá? Quase constante. Veja, aqui você tem uma coisa parecida com o ISLM, que é a quantidade de dinheiro que existe, vezes quanto tempo ele troca, a velocidade que ele troca de mãos, é igual ao nível de preços vezes a economia. Tá, muito bem. Veja, tem um problema aqui. O que Tamir e Kepler estão falando? Que primeiro o governo oferta o meio circulante, esse meio circulante vai ser ofertado como poupança, eles disseram. Ah, mas o Tamir, eu tenho certeza que ele vai falar que ele está falando que é apenas o meio circulante mesmo. Não, que ele só está emitindo o dinheiro, que não haveria aquele dinheiro, não teria como transformar. Não tem problema se não haveria como transformar no fluxo circular da renda, porque os monetaristas também partem do fluxo circular da renda. Não tem problema se não teria como circular. Alguma coisa se tornaria dinheiro. Na cadeia, cigarro se torna dinheiro. Algo se torna dinheiro. E de onde vem? Essa mercadoria utilizada dentro do sistema prisional para as pessoas trocarem? Vem de alguém de fora que comprou esse tóxico, vamos dizer assim, dá para os internos do sistema carcerário que comercializam ali. Ou seja, a renda que eles têm para utilizar dentro do sistema prisional veio de outra pessoa. Gente, a renda não se cria dessa forma. Ela não é espontânea. A pessoa produz renda. Como? Veja um vídeo que eu digo como o melhor argumento a favor da propriedade privada. É o argumento que é o seguinte: você desempenhando o seu trabalho no meio gera algo que gera valor. E você vai trocando. Ou seja, a sua propriedade é a condensação do seu trabalho. E veja, o Krepp deve concordar com isso. Porque ele é trabalhista. E ele é um trabalhista sério. Não tô falando que o Tamir não é, mas eu já vi coisa do Krepp que ele é mais sério que o Tamir em algumas questões filosóficas. A condensação do trabalho é o salário. O salário guardado, o salário ou a renda. O salário ou renda guardada, não utilizada, se torna poupança. E isso vão se tornando estoque de moeda. Estoque de moeda. E a velocidade que ela é colocada em circulação é a liquidez, isso aqui é pós 2008. Mas é a velocidade de troca que a moeda é trocada. Por um determinado nível de preço, quando vale aquela moeda. Vezes a economia, ou seja, PIB nominal. Tá? P vezes Y é PIB nominal.
que eu tô falando tudo isso? Para os monetaristas, o governo, para os monetaristas, a política fiscal, que é o gasto do governo, não é monetário. Contanto que o Estado não monetize a dívida. O que é monetizar? Senhoreagem, imprimir. Contanto que o governo não imprima além, né, para pagar a dívida, ou tem que pagar um título da dívida pública de R$1 milhão. Ah, manda para Casa da Moeda, manda a Casa da Moeda imprimir, dá o dinheiro pro cara. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe no Brasil desde o Plano Real. Isso não existe nos Estados Unidos desde 1974, 75. Isso não existe nas economias relevantes. Na Argentina está acabando. Isso existe aonde? Nas economias relevantes? Turquia e Rússia. Isso não existe na China. O Estado não monetiza. O Estado não. Como é que funciona o sistema monetário? Eu já fiz um vídeo de moeda, como o dinheiro é criado, tá aqui o link na descrição, e já fiz um vídeo nesse domingo de como que é a inflação para a escola austríaca. Os dois conversam, e esse aqui, querendo ou não, é um complemento. Para os monetaristas, Lucas e Friedman, pela teoria quantitativa da moeda, a quantidade de dinheiro tem que estar de acordo com a demanda por dinheiro, mas não em termos keynesianos. Mas que, de novo, tem que haver um equilíbrio entre bens monetários e bens reais da economia. A quantidade de bens monetários é M. A quantidade de bens reais da economia é Y. Y é isto aqui. Isso aqui é Y, isso aqui é PIB, ou produção nacional, não importa. Isso aqui é a quantidade de dinheiro que existe naquela economia. Dinheiro o quê? Meio circulante. Quanto de money? Qual a quantidade? Quantitativamente. Tem quanto? 1 milhão de reais? 1 milhão de réis? 50 bilhões de pesos argentinos? Quanto vale isso? Eu não sei. Por que eu não sei quanto vale isso? Isso aqui só faz sentido com um negócio chamado nível de preços. Se ele só faz sentido com o nível de preços, eu tenho que saber também quantas vezes aquele dinheiro circula. Por quê? Porque o dinheiro pode estar parado. Isso aqui é após 2008, tá? Mas, porque para eles não tinha grande variação. Porque a teoria quantitativa da moeda também era por... os monetaristas, eles queriam segurar o nível de preços via oferta monetária. Né? Controlando a capacidade que os bancos geram dinheiro. Porque como o dinheiro é gerado? O dinheiro é gerado no sistema bancário. Aí o Arthur está certo. Quem gerou o dinheiro? A economia. Quem gerou o dinheiro aqui como similar à renda? Como sinônimo de renda. Quem gerou essa renda? A economia. O sistema bancário apenas permite meio circulante. Ele apenas permite, ou seja por moeda escriturária, ou sacando junto ao Banco Central, papel moeda. MV igual a PY é isso. Ah, Léo, e a poupança? Poupança para os monetaristas é dinheiro mobilizado. É M2, é a parte de M2 que é ali que é dinheiro que paga juros. Não M1, é dinheiro que paga juros. M3 é poupança também. M4 é uma forma de poupança, reserva de valor. De onde vem esse dinheiro para os monetaristas? Esse dinheiro vem da economia. Tá aqui, os bens reais. Os bens reais têm um nível de preços. Qualquer mudança de que o Estado monetiza a priori, vamos supor que não havia, que esse Y, antes do Estado fazer a emissão, esse Y era menor, que o Y original era menor que o Y2, após a inversão do Estado. Tá? Por quê? Porque o que eles estão falando é que o investimento, que o Estado vem antes do investimento. Então, o que é o investimento? O investimento é construir rodovia, ferrovia, construir máquina, esse tipo de coisa. Compre máquina, né? Computadores para produção, esse tipo de coisa. E também o consumo, que as pessoas precisam pagar salários. Esses empreendimentos pagam salários, que viram consumo, vira café, vira pessoas tomando café, tomando leite, comendo pão. Isso tudo, o investimento tem o poder de mover o consumo também. Só que, então você fazendo o investimento, como? Com qual dinheiro? Emitindo, M. Então o M antes da emissão, o M1, é menor do que o M2, depois que vamos chamar de M', né? Que o M original é menor do que o M', que é o M que vem depois da emissão. Certo? Certo. Por quê? Porque eu estou usando esse M' para produzir. Eu estou usando essa variação de M para produzir, para gerar produção. Se eu estou usando isso para gerar produção, eu estou criando dinheiro, não estou? Estou. Por quê? Se é o Estado que está produzindo, é senhoreagem, não é? É senhoreagem. Bicho, se a velocidade de circulação da moeda é igual e eu estou estimulando Y através de M, o que vai acontecer? O nível de preços 2 é muito maior que o nível de preços 1. Léo, por quê? Porque o PIB não vai absorver toda a moeda de uma única vez.
porque demora para produzir. Você tem uma escapatória inflacionária. Por quê? Curva de Phillips. Aumento do emprego é correlacionado com o aumento de inflação. Quando o PIB cresce, ele puxa o nível de preços. Quando o PIB cresce via estímulo monetário, você tem um negócio chamado neutralidade monetária. Provada estatisticamente várias vezes. A neutralidade monetária pós-síntese neoclássica. Tá? Provada 1 milhão de vezes. Que é o seguinte, quando você utiliza política monetária para estimular variáveis reais da economia, o que são variáveis reais? Nível de emprego, mão de obra e produção. A produção sobe, o nível de preço sobe, e depois de um tempo você só vai ficar com o nível de preços mais alto e com a produção e o emprego voltando ao que eram, e ainda destruindo uma série de indústrias e empresas que vão quebrar no meio do caminho. Eu fiz uma zona aqui, né? Mas deixa eu organizar. Então vocês entenderam o argumento monetarista, que se há um equilíbrio entre os bens financeiros e os bens reais da economia, para você estimular os bens reais da economia, para que você aumente o PIB, que é a demanda agregada, que os monetaristas concordam com isso, hein? Se é para você estimular a demanda agregada, ou seja, você aumentar investimentos, aumentar gastos do governo, aumentar consumo das famílias, via um aumento de renda, que pela síntese neoclássica, isso é o aumento da restrição, ou seja, que a restrição orçamentária seja maior, ou seja, que a restrição orçamentária, quanto eu possa gastar, as famílias agora não podem gastar apenas 1.000, as famílias podem gastar 2.000, então elas vão poder consumir mais, que disso vai gerar renda, vai gerar poupança também, porque se eu estava gastando 1.000, eu estou ganhando 2.000, eu vou reservar 5, que é poupança, certo? Isso é a poupança aí, que é uma forma do governo gerar poupança através do aumento de dinheiro. O governo aumentando o dinheiro, ele aumenta o nível de preço. Ele força o aumento do nível de preço. Não, mas você sempre disse que o aumento da base monetária não gera inflação. Endogenamente não, mas isso é exógeno. O Krepp e o Tamir estão falando que aumentar a quantidade que quem gera poupança é o governo. A única forma do governo gerar poupança é através disso aqui. É através dele gerando a poupança. Até porque eles poderiam falar, não, mas o governo pode gerar poupança pública tendo superávites. Primeiro que eles são contra superávit, mas tudo bem. Gerando superávit. Tá, mas aí não é o governo só tá coletando, porque aí é fiscal, não é monetário. Eu já tô partindo do princípio que nós não estamos falando de política fiscal, nós estamos falando de política monetária. Porque em política fiscal não dá para eu gerar dinheiro. O dinheiro só troca de mãos. Nos monetaristas aqui, qual é o mecanismo de transmissão? A restrição orçamentária vai aumentar, né? A restrição orçamentária aumentar significa que a sua restrição a quantidade que é restrita é uma quantidade menor, né? Maior, né? Você estava restrita a 1.000, agora está restrita a 2.000. Só que você estimulando investimento, gasto e consumo, por neutralidade da moeda, por curva de Phillips e por qualquer outro método estatístico que você utilizar, você vai ver o seguinte, que depois de um tempo, o nível de produção volta a ser o que era do ponto de vista real. Agora você só aumentou o nível de preços. Com o tempo, o nível de preços vai absorver o aumento de M só. Então não tem como o Estado gerar poupança. Não tem para os monetaristas. Não tem. Ah, mas, mais uma vez, o Tamir vai falar, não, mas vê aí, tá escrito República Federativa do Brasil. Dane-se. É papel pintado. Aquele dinheiro perdeu valor. Aumentou os zeros. Ou é moeda escriturária, não foi nem o Estado que fez. Agora, eu quero ser bem breve nisso aqui, porque eu vou utilizar um pouco de escola austríaca para falar o seguinte. Poupança para os austríacos é o que é para todo mundo. É a diferença de renda menos consumo. Que para as empresas poupança para as empresas também é receita menos custo. Tá? Aqui é renda, aqui é consumo, né? E aqui é receita menos custo. Tá? Aqui é para as empresas também. Tanto as empresas como as pessoas, né? Se for pessoas for ente privado. Para os austríacos, o que é? Isso é claro, é simples. Quando a empresa começa a ganhar o dinheiro, você começa a ter o Tamir não gosta de exemplo padaria, né? Você começa a ter uma fazenda. Você começa a plantar com um gado, usando arado de gado, esse tipo de coisa, guardando as sementes da plantação anterior, e aí com o tempo você foi guardando as sementes e você foi conseguindo mais dinheiro vendendo aquilo na feira, vendendo aquilo para um atacadista, não importa, você começa a ter superávites. O seu custo ali é um custo de produção
Precário, que é o sentido, você está pagando o salário para você e para sua família. Você não tem nem trabalhadores, nada. Você vai acumulando uma quantidade de dinheiro ou uma quantidade de bens. Você vai trocando grãos por... Tem muitas trocas, né, no setor agrícola, não tanto no Brasil, porque agora está muito profissionalizado, mas antigamente era comum. Você trocava saca de milho por saca de feijão, né, para você consumir ali internamente. Aí o que você faz? Você está trocando, você vai tirando uma quantidade de dinheiro ou de produção mesmo, para você, agora eu não vou usar mais um boi para fazer o arado, eu vou comprar um trator antigo que vai fazer o arado. Veja que o investimento na produção veio do quê? Do superávit. Do superávit do quê? Do superávit da empresa. Que não é nem uma empresa, hein? É um método de produção precário, é subsistência. Eu compro um trator. Ou eu tenho produção de leite, eu tenho aqueles tonéis antigos, o leite azeda, não aguenta muito tempo. Não, vou comprar um tonel de alumínio ou de aço inoxidável. Eu vou fazendo algumas com um pouco do dinheiro que vai sobrando. Porque isso aqui é reinvestimento. O reinvestimento vem da onde? Do dinheiro que você conseguiu tirar da produção que você não vai utilizar. A poupança gera investimento, ou seja, gera reinvestimento. E como é que um país pode se desenvolver? Via dívida. Dívida o quê? Fiscal. É a única forma se o Estado quiser fazer alguma coisa. Não é monetário. É o Estado indo pegando dinheiro fora do país, como foi o milagre econômico. Pegando dívida externa, trazendo dólares. E eu nem vou tratar do problema de você gerar dinheiro para a política cambial, tá? Bem, expliquei de 3 formas aí. Eu duvido que o Tamir vai ver tudo. Eu duvido que muitas pessoas que vão entrar vão ver tudo. Mas isso é o básico que eu vou entrar de escola austríaca, gente. Vocês querem ver sobre inflação, sobre isso? Tem os outros vídeos aí. Isso aqui é o básico. Que já parte do princípio que poupança gera investimento. Isso é o básico que eu vou entrar em escola austríaca, que é excesso de valor, que são os bens relativos. O dinheiro só vale em relação a outra coisa para o seu nível de preço, que aqui a gente não pode usar nível de preço, mas tá? Mas que são os bens relativos. O bem relativo de que eu vou poupando ali trigo para comprar um tratorzinho, quanto aquele trigo vale em relação ao trator. Eu não preciso de dinheiro. Teoria da regressão, gente. Todo mundo usa trigo até uma hora que as pessoas começam a aceitar trigo, aí esse trigo é aceito em depósito, aí esse trigo vai virar uma representação virtual no sentido de virtus, né, no sentido de uma coisa que representa a outra, e aí aquilo pode virar meio circulante, então na verdade o valor daquele dinheiro vem dos estoques de trigo, ou o valor do dinheiro do ouro, o valor monetário do ouro vem da sua escassez no sentido que todo mundo quer e aceita trocar por outras coisas e é muito difícil produzir ouro, e isso vai indo até virar moeda fiat. Mas a moeda fiat, onde está o lastro daquilo ali? Os preços relativos que foram herdados do padrão ouro. Tanto é que, como você estabiliza uma economia que passou por uma inflação de senhoreagem, uma inflação de impressão de dinheiro, como foi na América Latina, você pareia com uma moeda que ainda tem preços relativos. No Brasil, como é que foi? Plano real. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vejam lá a promoção. Esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas foi o que deu pra fazer. Um abraço, fiquem com Deus, curta e compartilha.